Era mais uma daquelas madrugadas frias que pareciam nunca passar. Eu iniciei meu plantão como sempre, revisando cada ponto da obra em construção que eu tinha jurado vigiar. O relógio marcava 2 da manhã e tudo estava quieto demais. Só o vento batia nas lonas estendidas, criando sons que mais pareciam lamentos. Enquanto caminhava entre pilhas de cimento e madeiras empilhadas, sente aquele arrepio estranho que só aparece quando algo está fora do lugar. Eu parei, respirei fundo e, no meio do silêncio absoluto, ouvi, era um choro. Um choro fraco, quase implorando por socorro. Por um momento pensei que minha mente estava pregando peças, mas o som voltou, insistente. Meu coração disparou. Eu sabia que precisava descobrir o que era aquilo, mesmo sem imaginar que minha vida nunca mais seria a mesma depois daquela noite. Eu segui na direção do choro, cada passo mais cuidadoso do que o outro. A lanterna tremia na minha mão enquanto eu iluminava cada fresta daquele corredor estreito, formado por andaimes e tijolos empilhados. O som ficava mais claro, mais urgente, como se algo implorasse para ser encontrado. Me aproximei de uma porta, antiga que levava ao almoxarifado desativado, e percebi que era dali que vinha aquele lamento. Tentei abrir devagar, mas a maçaneta não cedia. Fiquei parado, sentindo meu coração martelar no peito. Foi quando o choro se transformou num grito fraco, e eu senti que não podia esperar. Então respirei fundo e dei um chute com toda a força, arrombando a porta para encarar o desconhecido. Na penumbra, algo se mexia num canto, escondido sob um cobertor sujo. Me aproximei, segurando a lanterna firme, e vi que era uma caixa de papelão amassada, tão pequena que parecia impossível haver qualquer ser vivo ali dentro. Mesmo assim, eu sentia que aquela respiração trêmula vinha dali. Me ajoelhei com cuidado e, segurando o cobertor com 2 dedos, puxei devagar até revelar um rostinho minúsculo e molhado de lágrimas. Era um bebê. Por um instante eu perdi o ar. Eu, um simples vigilante acostumado com noites vazias e silenciosas, estava ali, de frente para uma criança abandonada. Meu peito pesou, e um nó se formou na minha garganta. Eu estendi as mãos e toquei aquela pele fria. Foi nesse exato segundo que percebi. Eu não podia simplesmente virar as costas. Aquele bebê precisava de mim e minhas mãos tremiam quando eu o peguei no colo. O cobertor estava úmido e gelado, e o corpinho dele tremia sem parar. Senti uma mistura de medo e compaixão que eu nunca tinha experimentado antes. Eu olhei em volta, tentando entender quem teria coragem de deixar uma criança ali, no meio da madrugada. Mas só havia poeira, paredes inacabadas e aquele silêncio pesado que cobria tudo. Encostei meu queixo na cabecinha dele e fechei os olhos por um instante. Eu precisava manter a calma. Precisava pensar rápido. E, acima de tudo, precisava proteger aquela vida frágil, que agora dependia só de mim. Respirei fundo, ajeitei o bebê nos braços e procurei um canto mais protegido do vento. Ali, encostado na parede fria, eu soube que aquela noite jamais sairia da minha memória. Segurando o rádio com a mão que me restava livre, apertei o botão e chamei a central. Minha voz saiu falha quando contei o que tinha encontrado. Do outro lado, o operador demorou alguns segundos para responder, como se também não acreditasse. Ele pediu detalhes, perguntou se havia sinais de violência, se o bebê ainda respirava. Eu confirmei tudo, sentindo o coração quase explodir. Enquanto falava, percebi que o choro diminuía, talvez de cansaço, talvez de medo. Quando soltei o botão do rádio, o silêncio voltou como um soco no estômago. Eu me sentei devagar no chão, encostado na parede, tentando dar um pouco de calor ao bebê. Foi então que ouvi passos. Passos apressados, lá no fundo da obra. Virei o rosto na direção do som, com o coração disparado de novo. Levantei num pulo, sem soltar o bebê, e iluminei o corredor com a lanterna. Não vi ninguém, mas os passos continuaram, correndo para longe. Eu sabia que não podia sair dali, mas também sabia que alguém tinha estado por perto, talvez vigiando tudo. Minhas pernas tremiam de tensão. Foi ali que percebi que aquilo não era só um abandono. Tinha algo por trás, algo que eu ainda não entendia. Abaixei os olhos e vi que o bebê agora me olhava com um semblante cansado, como se também sentisse que aquele momento era maior do que nós dois. Segurei ele mais firme, voltei a me sentar e tentei manter a calma.
Eu sabia que, a qualquer instante, as viaturas chegariam. Mas, naquele silêncio pesado, tudo que eu podia fazer era esperar e proteger aquele pequeno com todas as forças. Quando a luz da minha lanterna bateu no chão perto da porta arrombada, percebi pegadas frescas na poeira. Eram marcas de tênis pequenos, quase apagadas pela pressa de quem saiu correndo. Eu respirei fundo, tentando guardar cada detalhe na memória. Talvez aquelas pegadas fossem a única pista de quem tinha deixado o bebê. Meu rádio estalou, e o operador avisou que a polícia estava a caminho. Eu sabia que logo não estaria mais sozinho, mas, ao mesmo tempo, sentia um medo estranho de que, quando chegassem, tudo desaparecesse, as pegadas, o rastro, a chance de descobrir a verdade. Abaixei o olhar para o bebê e prometi, em silêncio, que eu faria tudo para entender por que ele tinha sido deixado assim, e que, naquela madrugada, ninguém mais faria mal a ele. Enquanto eu esperava pelo barulho das sirenes, comecei a perceber detalhes que antes tinham passado despercebidos. O cobertor que enrolava o bebê tinha um cheiro forte de leite azedo misturado com urina, um odor tão marcante que chegou a embrulhar meu estômago. Aquilo só confirmava o que eu já temia. Ele devia estar ali havia muitas horas. Tentei imaginar quem poderia ter largado uma criança tão pequena daquele jeito, sem sequer se importar se ele sobreviveria à noite fria. Quando olhei de novo para aquele rosto minúsculo, com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar, senti uma pontada que misturava indignação e tristeza. Eu sabia que já tinha visto muita coisa trabalhando como vigilante, mas nenhuma história que passara por mim chegava perto daquilo. Pela primeira vez em anos, senti meus olhos marejarem, o rádio preso ao meu peito crepitou de novo. A voz do operador parecia preocupada, talvez percebendo que eu já não estava tão calmo quanto no início. Ele perguntou se eu precisava de reforço imediato, se alguém tinha me ameaçado. Engoli em seco antes de responder. Eu disse que estava tudo sob controle, mas minha voz tremia. Tive vergonha de admitir que meu autocontrole tinha ficado lá, atrás, no instante em que vi aquele bebê encolhido dentro da caixa. Eu sempre fui o tipo de homem que se orgulhava da própria frieza, da capacidade de manter a cabeça no lugar mesmo diante do perigo. Mas ali, sentado no chão com uma criança nos braços, eu sentia que algo dentro de mim tinha mudado. E eu não tinha ideia de como voltar a ser o mesmo depois daquela madrugada. Demorou mais alguns minutos, até que eu ouvisse o som distante das sirenes cortando o silêncio da madrugada. Quando as luzes azuis começaram a piscar na entrada da obra, senti um alívio tão grande que minhas pernas quase cederam. Levantei devagar, tentando proteger o bebê do vento gelado, e caminhei até perto do portão. 2 policiais desceram do carro, e só então percebi que eu estava suando frio, mesmo com o vento cortante. Um deles se aproximou, perguntou meu nome, pediu que eu contasse tudo do começo. Enquanto falava, sentia minha voz ecoando no vazio, como se eu mesmo não acreditasse na história que estava relatando. Quando terminei, ele só balançou a cabeça em silêncio. O outro policial abriu os braços, oferecendo ajuda para carregar o bebê. Eu hesitei antes de entregar aquele pequeno, como se meu instinto gritasse que eu devia protegê-lo a qualquer custo. Enquanto um dos policiais enrolava o bebê numa manta mais limpa, o outro anotava cada detalhe no bloco de ocorrências. Foi então que ele levantou os olhos e me perguntou se eu tinha visto alguém fugindo. Por um instante, pensei em contar sobre os passos que eu vi, sobre as pegadas na poeira. Mas minha garganta se fechou. Eu temia que, se falasse tudo naquele momento, as pistas fossem sumir ou que ninguém acreditasse em mim. Respirei fundo e contei apenas o essencial. Que eu vira passos, que parecia haver alguém ali antes de eu chegar. O policial anotou tudo sem demonstrar surpresa. Era como se ele já soubesse que aquela história estava longe de terminar. Enquanto eu observava o bebê finalmente aquecido, senti uma certeza estranha de que aquela criança ainda tinha muito a revelar. Eu poderia ter ido embora logo depois que entreguei meu depoimento, mas alguma coisa me prendeu ali. Enquanto os policiais faziam perguntas uns aos outros e tiravam fotos do almoxarifado, eu fiquei parado, olhando para o cobertor sujo jogado no chão. Aquela caixa de papelão parecia carregar não só um bebê, mas um segredo. Cada vez que eu pensava nas pegadas,
no som de alguém correndo para longe, sentia um nó se formar no meu peito. Talvez fosse só curiosidade, ou talvez fosse um senso de responsabilidade que eu nunca tinha sentido antes. Mas uma parte de mim sabia que ia ou precisava acompanhar aquilo até o fim. Eu não suportaria a ideia de que aquela criança virasse apenas mais um número numa estatística qualquer de abandono. Os policiais chamaram a assistência social e começaram a preparar a transferência do bebê para o hospital. Enquanto isso, eu respondia a cada pergunta que me faziam. Há quanto tempo eu trabalhava ali, se tinha visto alguém suspeito, rondando a obra nos últimos dias, se conhecia algum morador de rua que costumava dormir por perto. Eu tentava me lembrar de qualquer detalhe, mas tudo parecia um grande borrão. O cansaço começava a pesar nos meus ombros, mas minha mente não parava de buscar respostas. Quem seria capaz de abandonar um bebê assim? E por que escolher aquele lugar, justo a obra onde eu fazia a ronda todas as noites? Por mais que eu pensasse, nada parecia fazer sentido. Eu sentia que estava diante de um enigma que só tinha acabado de começar. Quando a ambulância chegou, eu ajudei a equipe a ajeitar o bebê na maca improvisada. Por um segundo, ele abriu os olhos e me olhou. Era um olhar pequeno, quase perdido, mas tão profundo que eu senti algo quebrar dentro de mim. Eu me dei conta de que, de certa forma, aquela criança tinha me escolhido. Entre tantas pessoas, fui eu que a encontrei. Fui eu que a tirei do frio, que segurei seu corpo trêmulo, enquanto o mundo lá fora continuava seguindo indiferente. Quando a ambulância se afastou, vi aquele rostinho sumir pela janela, e um vazio estranho se instalou no meu peito. Eu sabia que meu turno estava quase acabando, mas, por dentro, parecia que tudo só estava começando. Voltei a caminhar pelo terreno da obra com a sensação de que ainda havia alguém me observando. O vento que passava por entre os tapumes trazia um frio diferente, quase como se fosse um aviso. Eu me ajoelhei outra vez no almoxarifado, tentando encontrar qualquer pista que tivesse ficado para trás. Foi então que reparei num pedaço de papel dobrado num canto da sala. Peguei com cuidado e percebi que era parte de uma nota fiscal, rasgada no meio. Não parecia ter relação nenhuma com a criança, mas meu instinto dizia que eu não podia ignorar aquilo. Guardei o papel no bolso do uniforme, sentindo o coração acelerar. Talvez fosse só lixo, mas talvez fosse a chave de um mistério maior do que eu imaginava. Quando finalmente tive coragem de olhar direito para o pedaço de papel que eu tinha guardado no bolso, percebi que não era apenas uma nota fiscal qualquer. Havia ali uma parte de um nome e um endereço parcialmente legíveis. As letras estavam borradas pela umidade, mas consegui ler algo como Maria Edo. Antes que a tinta se desfizesse nos meus dedos, meu coração disparou. Era um sinal. Talvez fosse da pessoa que deixou o bebê, ou de quem esteve ali me vigiando, enquanto eu chamava ajuda. Por um instante pensei em mostrar aquele papel para os policiais, mas uma voz dentro de mim insistia que eu devia guardar aquilo comigo. Eu não sabia exatamente o porquê, mas sentia que, se aquela pista caísse nas mãos erradas, toda a verdade poderia desaparecer antes que alguém tivesse coragem de contar o que realmente aconteceu naquela madrugada. Eu voltei a dar mais uma volta pelo terreno, conferindo cada canto, como se procurasse qualquer outro rastro que eu pudesse ter deixado escapar. Mas, a cada passo, só aumentava a sensação de que aquela história era maior do que eu. Fiquei parado um tempo perto da cerca lateral, lembrando do momento em que eu ouvi os passos sumindo no escuro. Eu tentei imaginar quem seria capaz de abandonar uma criança daquele jeito e depois ficar espiando, como se quisesse ter certeza de que ela seria encontrada. Quanto mais eu pensava, mais minha cabeça fervia de perguntas. Será que aquela pessoa tinha se arrependido no último instante? Será que ainda estava ali, observando tudo de longe, decidindo se ia voltar para buscar o bebê ou desaparecer de vez? Eu sentia que, enquanto não descobrisse, nunca mais teria paz. O relógio marcava quase 5 da manhã, quando finalmente meu colega de turno chegou. Ele encostou a moto perto da guarita, desceu tirando o capacete e me olhou com uma expressão estranha, como se percebesse de imediato que algo muito grave tinha acontecido. Eu contei tudo, do começo ao fim, sem omitir nada. Enquanto eu falava, ele balançava a cabeça, tentando absorver cada detalhe. Quando terminei, ele ficou um tempo em silêncio, respirando fundo.
Então colocou a mão no meu ombro e disse que, se fosse ele, também não teria conseguido abandonar aquele bebê ali sozinho. Aquilo me trouxe um pequeno alívio. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que parte da responsabilidade não tinha ido embora com a ambulância. Eu sabia que aquela história ainda não tinha sido encerrada. O céu começou a clarear devagar, pintando o horizonte com tons cinzentos e alaranjados. Eu sempre achei que havia algo reconfortante no nascer do sol depois de uma noite longa. Mas, naquela manhã a luz parecia indiferente, como se nada tivesse acontecido. Eu encostei na parede da guarita e fiquei olhando o movimento da rua ganhar vida, os primeiros caminhões passando, os pedreiros chegando sem imaginar o que aquela madrugada tinha escondido. Por dentro, eu sentia um cansaço que não era só físico. Era como se eu tivesse carregado o peso de todas as perguntas do mundo no colo, junto com aquele bebê. Eu respirei fundo, tentando colocar em ordem meus pensamentos, mas a imagem dele, enrolado no cobertor sujo, não saía da minha cabeça. Quando finalmente subi na moto para ir embora, senti uma vontade estranha de dar meia volta e ficar ali até entender tudo. Mas eu sabia que não adiantava. A polícia já tinha levado a criança, a assistência social cuidaria do que fosse preciso, e meu papel, teoricamente, tinha acabado. Mesmo assim, enquanto eu colocava o capacete, fiz uma promessa silenciosa. Prometi que não deixaria aquele bebê virar apenas mais uma ocorrência esquecida num arquivo qualquer. Que se fosse preciso, eu mesmo procuraria respostas, uma pista, qualquer coisa que explicasse quem o abandonou e por quê. Enquanto eu ligava o motor e sentia o vento gelado bater no meu rosto, percebi que, por mais que a madrugada tivesse acabado, dentro de mim ela ainda ia durar muito tempo. E eu não pretendia descansar até descobrir toda a verdade. No dia seguinte, mesmo exausto, eu não consegui descansar. Minha mente voltava o tempo todo para aquele pedaço de papel que eu tinha guardado. Eu sentei à mesa da cozinha, com a luz fraca iluminando a nota rasgada, e decidi tentar decifrar o que restava dela. Peguei uma lupa velha que eu usava para consertar pequenas peças no trabalho e fui letra por letra. Aos poucos, as linhas borradas começaram a fazer sentido. O que antes era apenas Maria Edo, agora se completava como Maria Eduarda Ferreira. Abaixo, havia um endereço quase completo, de um bairro não muito longe dali. Meu coração acelerou. Eu sabia que não podia simplesmente ignorar. Respirei fundo, vesti meu uniforme novamente, mesmo estando de folga, e saí decidido a descobrir se aquela Maria Eduarda era a chave para toda a história daquela criança abandonada. O endereço me levou até uma rua estreita, cheia de casas antigas, algumas mal conservadas. Quando parei em frente ao número rabiscado na nota, senti um calafrio percorrer minha espinha. A porta estava entreaberta, como se alguém tivesse saído, às pressas. Bati palmas e chamei, mas ninguém respondeu. O silêncio que se formou ali foi tão pesado quanto o da obra na madrugada anterior. Mesmo sem ter certeza se era certo, empurrei devagar a porta até ela Ranger, revelando uma sala pequena, cheia de roupas jogadas e cheiro de mofo. Sobre a mesa havia uma mamadeira suja e, ao lado, outro pedaço de papel, esse intacto. Me aproximei e senti meu peito apertar ao ler. Desculpa. Eu não tive escolha. Não podia mais cuidar dele. Era a letra trêmula de uma mulher que, ao que tudo indicava, tinha perdido todas as forças para continuar. Peguei o bilhete com cuidado, como se fosse um pedaço da própria dor daquela mulher. Fiquei parado alguns segundos, tentando imaginar o desespero que devia ter tomado conta dela para chegar ao ponto de abandonar o filho em uma obra fria. Naquele momento, toda a raiva que eu sentia começou a se misturar com compaixão. Não era só covardia, eu podia sentir. Aquilo tinha o gosto amargo da desesperança, da miséria, que obriga as pessoas a fazerem o impensável. Olhei em volta e percebi que a casa não tinha quase nada além de uma poltrona rasgada, uma sacola com poucas roupas e algumas latas vazias de leite em pó. Tudo dizia que aquela mulher tinha chegado ao limite. Eu respirei fundo e senti que finalmente começava a entender a dimensão do que tinha acontecido. Saí devagar, com o bilhete nas mãos, e liguei para o policial que atendeu a ocorrência na madrugada anterior. Quando ele chegou, me olhou com expressão séria,
como quem já esperava que eu não conseguiria ficar de fora dessa história. Entreguei o papel a ele, contei tudo o que tinha visto e expliquei como tinha encontrado o endereço. Enquanto ele chamava reforço para tentar localizar Maria Eduarda, eu fiquei parado na calçada, sentindo um aperto no peito que não passava. Eu sabia que, de alguma forma, aquela mulher precisava de ajuda tanto quanto o bebê que ela tinha deixado para trás. E, apesar de tudo, eu não conseguia enxergar vilania pura naquela decisão. Só dor, medo e solidão. Foram poucas horas até a polícia conseguir rastrear Maria Eduarda. Ela foi encontrada em um posto de saúde, em estado de choque, segurando um cobertor vazio nos braços. Contaram que ela repetia sem parar que tinha feito aquilo para o filho sobreviver, que preferia vê-lo longe do que morto de fome com ela. Quando soube que o bebê estava seguro no hospital, ela começou a chorar, e ninguém conseguiu conter. Eu ouvi tudo de longe, com o coração pesado. Parte de mim queria julgar, mas outra parte entendia que havia histórias tão duras que só quem vive dentro delas consegue dimensionar. Naquele instante, percebi que não havia monstros ali, só seres humanos quebrados. Por alguns dias depois, recebi uma ligação da assistente social responsável pelo caso. Ela me contou que Maria Eduarda tinha pedido para me ver. Por um instante, pensei em recusar. Eu não sabia o que poderia dizer a uma mãe que tinha abandonado o filho, mas minha consciência não me deixou fugir. Fui até a sala, onde ela estava sentada, pálida e cabisbaixa. Quando nossos olhos se encontraram, ela começou a chorar de novo. Eu me sentei na cadeira à sua frente e, antes que eu dissesse qualquer coisa, ela balbuciou um obrigada que parecia vir de um lugar muito profundo. Eu não consegui responder de imediato, só pude segurar a mão dela, sentindo todo o peso do que tínhamos vivido naquela noite. Ela me contou que era mãe solteira, que perdera o emprego, que o pai do menino tinha sumido e que não tinha mais ninguém. Disse que passou 2 dias sem comer, até decidir que precisava deixar o bebê onde alguém pudesse encontrá-lo. Enquanto ela falava, eu percebi que nunca mais julgaria uma história apenas pelo que ela parece. Ao final, ela me pediu para que eu dissesse ao filho, quando ele fosse maior, que ela não o abandonou porque não amava. Que, ao contrário, o abandonou porque o amava tanto que preferiu que ele tivesse outra chance. Eu fechei os olhos e prometi que, se um dia ele quisesse saber, eu contaria toda a verdade inteira. Quando saí dali, senti um silêncio diferente do que vivi naquela madrugada. Não era o silêncio frio do abandono, mas um silêncio de paz, como se a história tivesse finalmente encontrado algum sentido. Eu caminhei até a rua sem pressa, com a mente ainda cheia de imagens e lembranças. Lembrei da caixa de papelão, do choro, das pegadas. Lembrei também dos olhos daquele bebê, que pareciam me pedir ajuda sem nem entender o que estava acontecendo. E percebi que, de algum jeito, eu tinha me tornado parte da história dele. Uma peça pequena, mas fundamental para que ele não fosse apenas mais humana. Noite em que voltei para meu turno na obra, tudo parecia igual, mas eu sabia que nada jamais seria como antes. Cada canto da construção me lembrava do que aconteceu. Eu conferi o almoxarifado, agora limpo e vazio, e fiquei parado ali por longos minutos. Fechei os olhos e fiz uma prece silenciosa, pedindo que aquela criança tivesse uma vida melhor, que Maria Eduarda conseguisse se reerguer e, quem sabe um dia, recomeçar ao lado do filho. Naquele instante, percebi que ser vigilante não era só proteger paredes e portões. Às vezes, era também testemunhar histórias que ninguém mais teria coragem de ouvir hoje. Quando me perguntam por que eu nunca larguei esse trabalho, mesmo depois de tantas noites frias e perigosas, eu sempre lembro dessa história. Porque foi naquela madrugada que eu descobri que, por trás do silêncio da cidade, existem vidas frágeis que só precisam de alguém que não feche os olhos. E se um dia aquele menino crescer e quiser saber quem o encontrou, quem o tirou da escuridão, eu estarei pronto para contar. Não como um herói, mas como um homem comum que apenas fez o que precisava ser feito. Porque, no fim, todos nós somos vigias de algo, seja de um prédio, de uma criança ou da última faísca de esperança que resta no coração de alguém.